vamos lá. A legislação brasileira está preparada para enfrentar o terrorismo de motivação política. Vamos ver aqui esse texto aqui que eu achei interessantíssimo, do delegado da Polícia Federal, mestre em alta gestão e segurança internacional pela Universitat Carlos III em Madrid, especialista em segurança pública. É importante a gente ouvir também os profissionais de segurança pública para a gente entender a gravidade do que aconteceu. Durante a elaboração da lei, houve preocupação para que não fosse banalizado o conceito de terrorismo e assim evitar a indevida supressão do direito de manifestação. Violação das sedes dos poderes, destruição de bens públicos, agressões, milhões em prejuízos, danos irreparáveis ao patrimônio cultural e histórico. O saldo dos últimos atos antidemocráticos contra o resultado das eleições presidenciais e a favor do golpe militar causa espanto e repúdio em escala global. Contudo, por mais graves que sejam as condutas noticiadas, a legislação brasileira não prevê a sua caracterização como terrorismo. A lei federal que disciplina o tema define terrorismo como prática de atos expressamente previstos em seu texto, motivados por xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo em perigo a pessoa, o patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Durante a elaboração da lei em vigor, houve uma louvável preocupação para que não fosse banalizado o conceito de terrorismo, e assim evitar a indevida supressão do legítimo direito de manifestação e reivindicação populares. Sob tal argumento, a motivação de natureza política foi excluída da proposta originária. Ocorre que, na ausência de previsão de motivação política para a caracterização de terrorismo, acarreta uma lacuna jurídica e certa ineficiência da lei, principalmente quando o extremismo violento nessa natureza, impulsionado por movimentos como o aceleracionismo, tem se notabilizado nos fóruns internacionais como uma ameaça concreta. Esse aceleracionismo são os grupos extremistas de extrema-direita que a gente está vendo aqui no Brasil, tá, gente? São grupos que visam acelerar, por exemplo, uma ruptura antidemocrática. Então a gente tem que ficar em cima disso. O Sérgio Levino está achando que o Telegram deveria ser multado em 50 milhões. Ó, o pessoal está querendo meter o pau no Telegram. A lei antiterrorismo, dessa forma, mostra-se inaplicável em face aos recentes e reprováveis atos antidemocráticos, mesmo em relação às tentativas de acionamento de explosivos em vias públicas, pois foram motivados por ideologia política e, tecnicamente, não é possível enquadrá-los como terrorismo. Contudo, longe de afastar a sua gravidade, essa lacuna demanda discussões sobre a necessidade de adequação do aparato jurídico brasileiro. Muito se discute em âmbito internacional sobre as novas tendências relacionadas às ameaças terroristas, com grande destaque a radicalização e doutrinação pela internet. Ademais, nos moldes das melhores práticas mundiais contra o terror de matriz religiosa, há uma preocupação em evitar os processos de radicalização nas prisões, sem desconsiderar potencial interação de radicais com facções criminosas. Também a figura do ator solitário é tratada como risco crescente nas ações terroristas planejadas e executadas por indivíduos de forma autônoma, geralmente por portador de transtornos mentais, o que é factível no cenário nacional e de difícil detecção. Existe no Brasil um caldo favorável à amplificação do radicalismo político e à progressiva utilização do terror como ferramenta, devendo o poder público antever hipóteses de degradação do atual cenário. Radicalismo e frustração devem ser o combustível para a adoção de métodos violentos, com sério risco à saúde, à segurança pública e à democracia. Deve ser rediscutida a inclusão de motivação política no texto da lei antiterrorismo, como adotado no exterior, com as devidas cautelas para resguardo das reivindicações sociais legítimas não direcionadas a causar terror. Paralelamente, cabe a inclusão de mecanismos que possam refrear a radicalização na internet e nos estabelecimentos prisionais, além de instrumentos mais eficazes para, em tempo hábil, obter das empresas de tecnologia os elementos necessários para evitar a execução de atos terroristas e responsabilizar os seus autores. A manutenção da lacuna jurídica apontada pode dar aso a respostas estatais baseadas em indevidas interpretações extensivas, abrindo precedentes que podem ser tão perigosos à democracia quanto os próprios atos que se busca combater. É momento de preparar e fortalecer as instituições para o enfrentamento a essa nova realidade e para a defesa da democracia, sem, contudo, descer ao patamar dos extremistas na desobediência à lei e à Constituição
federal. Eu gostei muito desse texto, sobretudo porque ele é, de uma certa forma, um complemento do que a gente falou agora há pouco sobre o Alexandre de Moraes. Eu não tenho simpatia pelo Supremo Tribunal Federal, gente. Eu tenho nojo de muita coisa que o judiciário faz. O judiciário prende preto, pobre e pessoas desfavorecidas, inclusive nos atos bolsonaristas. Estão prendendo caminhoneiro e não prendem os grandes latifundiários que muitas vezes podem ter financiado fechamento de rodovias. A justiça ainda é muito ineficaz. No entanto, as medidas do ministro Alexandre, de uma certa forma, impediram que a gente tivesse um golpe de Estado no Brasil. Então é essa a justiça que nós temos. Nós temos que discutir esses pontos e temos que tratar o terrorismo político como ele é terrorismo político e não tem nada a ver com as manifestações de esquerda de 2013. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É comparar alhos com bugalhos. O Bolsonaro colocou a democracia em risco porque perdeu uma eleição. É muito claro isso que está acontecendo. Ele não aceita a vitória do adversário dele. Ele não aceita jogar nos jogos no âmbito democrático. É esse o risco que a gente está correndo e